Ele mata, mas não é nesse chamado de assassino. Ele rouba, mas não é chamado de ladrão. Ele é chamado de acusador, porque ele sabe que ao te acusar, né, você vai ficar angustiado. Então, alguém escreveu aqui que sente tristeza todo dia. Então, a tristeza é só um sintoma. Obrigado, DB Campos. Você vê, assim, a tristeza é só um sintoma, tá me entendendo? Ela não é de fato a causa. Assim como a angústia, todas essas coisas, elas, obrigado, guerreiros de Cristo, pelo selo, todos esses sintomas, ele tem uma raiz que precisa ser tratada, entendeu, Luiz? Tratada. É isso que eu estou ensinando aqui, a entrar nesse descanso. Então veja, às vezes o diabo acusa até com sensações. Quando você, por exemplo, acorda de manhã sentindo angústia, sentindo do nada, sem motivo nenhum aparente, pode repreender, pode erguer a voz e declarar: eu rejeito toda a condenação do diabo. Eles devem estar com problema lá no YouTube realmente hoje. O Rafael disse que estava ok, mas parece que não, né? Obrigado, Mara Marques, pelo selinho, querida. Então veja, é nesse momento que Satanás traz a acusação, e realmente ele produz um abatimento no seu coração. O Rafael está lembrando aqui para você clicar aí no aviãozinho e convidar 50 amigos. Faça isso agora, clica no aviãozinho aqui embaixo, convida aí 50 amigos para estar aqui conosco, já marca eles aí, se você não lembrar, todas as vezes que eu entrar aqui. Obrigado, Flávio Moraes, pelo selo. Então, é muito importante que você simplesmente, a Alice está dizendo que o YouTube está ok, é só atualizar a página. Então vamos lá, gente. É fundamental você sustentar a sua fé. Todas as vezes que você sentiu prostração, sentiu tristeza, sentiu desânimo, sentiu angústia, sentiu aquele frio na barriga, todas as vezes que um pensamento, essas sensações de tristeza, angústia, incredulidade, indiferença, apatia, mornidão, todas essas sensações é um pensamento que produziu ela. A base está aqui. Qualquer pensamento que produziu as faculdades espirituais, ok? Para estou perdoado, a minha dívida está paga, o sangue de Jesus está sobre mim, eu não aceito esse pensamento de acusação, de condenação, ok? Você fala, pastor, mas às vezes não é um erro. É verdade, o diabo também acusa, não só pelos erros que você comete, ele acusa também pelas coisas que você não fez. Entende? Você não fez, você não leu a Bíblia hoje, você não orou o suficiente, você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, olha o que você deixou de fazer, você não está cuidando bem da sua casa, você não está liderando devidamente na igreja. Obrigado, Luiz Fernando, pelo selo. Você percebe que há muitas acusações também em cima daquilo que nós não fizemos? Então, o que você precisa fazer nessa hora? Você precisa declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo. Ou você abre a sua boca e declara: é Cristo quem me justifica, é Cristo quem me justifica. Está me entendendo? Porque ser justificado por Cristo significa que, apesar das minhas falhas, eu estou aprovado por Deus. Porque quando Deus olha para mim, e porque eu estou em Cristo, Ele vê Cristo, e Cristo cumpriu toda a obrigação. Eu posso falhar na criação dos meus filhos, eu posso falhar na minha casa, ou até na minha liderança, mas Cristo não falha, e Ele é a minha justiça. Ah, pastor, mas isso não parece correto, é muito fácil, então é só isso. Preste atenção, querido, lembra de uma coisa:
A graça de Deus, ela tem um fundamento justo. A Bíblia fala que por um homem, só um, entrou o pecado e a morte, e todos pecaram. Eu pergunto para você, se Jesus não tivesse vindo e todos os pecados estavam condenados ao inferno por causa de um ato de apenas um homem, isso é justo? Obrigado, doutor Rander Moura. Veja, isso é correto? Um homem pecou e todos estão condenados ao inferno. Então, a Bíblia é clara, porque um pecou, todos foram condenados. Porque um cometeu justiça a lei, pagou os pecados, também aos que creem, todos podem ser justificados. Você não fez nada para se tornar pecador, apenas nasceu. Você não tem que fazer nada para ser justo, apenas nascer de novo em Cristo e crer nele. Percebe? Assim como eu me tornei pecador por nascimento, eu também me tornei justo por novo nascimento. Essa é uma boa frase, vamos escrever isso? Escreve aí para mim. Assim como eu me tornei pecador por nascimento. Obrigado, Paulo, corretor, pelo selinho. Todo mundo escrevendo. Assim como eu me tornei pecador por nascimento, vírgula, eu também me tornei justo pelo novo nascimento. Pelo novo nascimento. Assim como me tornei pecador pelo nascimento, me tornei justo também pelo novo nascimento. Então, essa é a regra. E eu creio nisso. Alguém consegue escrever aí? Mineiro, seja bem-vindo. Rose, né? Rose, obrigado. Seja bem-vindo aqui no seguir. Se você não nos segue, entra aí, clica aqui embaixo, ó. Vem andar com a gente aqui de segunda a sexta às 8 da manhã para compartilhar o Evangelho. E se você não está no grupo do WhatsApp, clica aqui no link da bio e já entra lá para receber mensagens exclusivas. Lá também você pode adquirir o seu livro, tá bom? Aqui, Devocional na Presença do Pai, uma camiseta como essa, Na Vida na Graça. Também você pode adquirir na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, todos eles. Ó, gente, lá no site da loja vidanagraça.com, que está aqui no link, agora eu acabei de lançar uma nova versão do Devocional para apenas 180 dias, para quem quer começar agora. Talvez você não quer, pastor, agora que eu vi, eu não vizinha, e é mais barato, você pode adquirir. Ele tem uma outra diagramação, outra cor, mas o conteúdo é o mesmo. É o devocional para 180 dias. Então você pode adquirir também, se você desejar. Muito bem, queridos. Então, eu quero tratar com você sobre essa situação. A condenação. Então, a condenação é a questão. A condenação, ela possui uma base mais profunda. Porque tudo começou, é importante a gente voltar um pouco, tudo começou porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra disso? Então veja bem que ela não é a árvore do pecado. Presta atenção, ela não é a árvore do pecado, mas ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A palavra basicamente, a vergonha é a consciência da culpa. O que é sentir vergonha? É saber que é culpado. E o que produz no homem a consciência da culpa? Então, a vergonha é a consciência da culpa. E o que produz no homem a consciência de culpa? Muitas pessoas pensam que é o pecado. Não é. É a lei. É a lei. Veja, antes da lei, o pecado estava no mundo já. Ele já existia. Mas o homem não tinha consciência do pecado, porque não havia a lei para dizer para ele que aquilo era pecado. Então, a lei foi dada, ela foi dada para revelar o pecado que já estava lá. Então, se você pensa num copo de água, por exemplo, como esse, ok? E aí esse copo não dá para ver, mas imagina que aqui tem uma água e aqui embaixo tem uma sujeira, uma terra, está lá no fundo. Olhando aparentemente, a água está limpa, mas lá no fundo tem uma sujeira. A sujeira é o pecado, ok? O que a lei é? A lei é a colher. Quando você coloca a colher aqui, ó, e mexe, ela mostra o pecado que estava lá embaixo. Ela não produziu o pecado, mas ela revelou o pecado, ela avultou o pecado. Então, é ela que produz isso, ok? Então, a lei
é a base da tentação e depois é também a base da vergonha e da culpa, porque quando não tem lei, não tem tentação. É que eu já falei aqueles dias, em outras ocasiões. Quando eu faço uma proibição, eu desperto em você o desejo por aquilo, não é? Se eu digo para você, está proibido pensar em bolo de chocolate, imediatamente a sua mente quer pensar no bolo de chocolate, porque uma vez que eu proibi, a lei entrou, eu despertei a cobiça, o desejo em você, né? Percebe? Então ela que faz isso, e depois ela vai te levar para a culpa e para a condenação. Se o diabo queria, por exemplo, só para você entender, se o diabo queria destruir o homem, por que ele não tentou Eva a matar Adão? Não podia? Eva não podia ser tentada a matar Adão? Podia. Por que ele não fez isso? Ele não fez isso porque não existia ainda a lei proibindo matar. Então, e ele só pode usar a lei para te levar para a tentação. Como não tinha, ele não usou. Porque a única lei que tinha no jardim do Éden era a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele só pode tentar você com base na lei. Obrigado, Quinta do Carvalho. Obrigado, querido, pelo selinho. Ele só pode tentar você com base na lei. Então, se você está na lei, você tem um monte de oportunidade para o diabo te tentar. Então, no princípio, havia ali duas árvores no jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida aponta para Jesus. E, consequentemente, representa a graça. Representa o favor imerecido de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para a lei. É a lei que nos faz conhecer o bem e o mal. A vontade de Deus nunca foi que nós conhecêssemos o bem e o mal, porque isso produz morte. Ele queria que nós conhecêssemos todas as coisas pela vida. Tanto é verdade que Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, chama a lei do ministério da condenação. Deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, quer ver? 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, ele diz: e se o ministério da morte, olha aqui, ó, ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? A lei, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 9, porque se o ministério da condenação, olha, você vê, ele chama de ministério da morte, agora ele chama no verso 9, ele chama de ministério da condenação, o verso 8, verso 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Que coisa, hein? Veja só que Paulo está falando que ele é um ministério da morte e ele é um ministério da condenação. Então, nós descobrimos aqui que o sentimento de condenação que nos prostra, ele tem uma origem, a lei. Eu estou te ensinando eu preciso dizer isso para você, você que participa aqui comigo na live. Nós queremos resultados de uma fé, resultados duradouros da fé. Por isso que eu não fico aqui tratando paliativo. Eu não estou aqui te dando remédio para febre. Eu quero tratar o motivo da febre. Eu não quero simplesmente passar a mão na sua cabeça e ficar dizendo para você, fica assim não fica acusado não. Eu estou te mostrando que a raiz dos problemas que produzem todo tipo de coisa ruim e doenças psicossomáticas é a condenação. E estou te ajudando a ver o motivo dela, a tratar ela. Ok? O conhecimento do bem e do mal que a lei traz não nos faz ficar mais próximo de Deus. Pelo contrário, se você estiver debaixo da lei, ou seja, se você está debaixo de um sistema de troca, se você tem uma relação com Deus de merecimento, a única coisa que você vai ter é uma religião. Mas Deus está procurando um relacionamento que está baseado na sua bondade, está baseado no seu amor, na sua graça, no seu favor imerecido. Então, quando o homem compartilha da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele começa a depender dos seus esforços para fazer o bem e manter-se longe do mal. Obrigado, Wellison, pelo selinho. Percebe?
Ele começa a depender da lei, é isso. É depender da sua força para ficar longe daquilo que é ruim, para tentar fazer o bem. E quando o homem depende do seu esforço próprio, o resultado sempre vai ser fracasso. Sempre vai ser morte. Por quê? Porque homem algum é capaz de sustentar isso. Então, como eu disse para você, não pense que a árvore do conhecimento do bem e do mal seja uma árvore do diabo. Não, ela é de Deus. Foi o próprio Deus que plantou ela lá no jardim. Mas ela não foi feita para o homem comer dela. Não foi. O homem não é para ser guiado pelo certo e errado. Obrigado, Herbert, pelo selo, querido. Ela é de Deus. No mesmo princípio, embora a lei do Senhor seja santa, preste atenção, justa e boa, ela não foi concebida para que o homem guardasse ela. Você sabe que todas as religiões estão baseadas na árvore do conhecimento do bem e do mal? Obrigado, Neto. Todas as religiões estão baseadas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas estão baseadas na lei. Por isso, todas elas escravizam o homem e não podem salvar o homem. O C.S. Lewis, um grande escritor, ele participou de um debate nas de religiões comparadas. Obrigado, querido Arão Bernardes, um abraço, meu querido. E ele estava, então, todo mundo falou e percebeu que no fundo não tinham nada de diferente. Mas quando chegou a vez de C.S. Lewis, ele falou: olha, se eu disser que o ensino de Jesus é o seu alto padrão moral, e isso tornaria o cristianismo único, poderia facilmente alguém me afirmar que outros mestres também têm ensinos elevados. Se eu dissesse que a ressurreição faz do cristianismo único, pode ser que alguma religião também afirmasse algo semelhante. Mas ele disse algo: existe algo que torna o cristianismo único e diferente de todas as outras religiões: a graça de Deus. A graça de Deus. Em toda religião, preste atenção que eu vou te falar, em toda religião os bons são abençoados e os maus são castigados. É assim que funciona. Toda religião, os bonzinhos são abençoados e os maus são castigados. Mas no cristianismo, Deus inverte a lógica. Aonde abundou o erro, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que coisa séria. Que coisa séria. Um abraço, querido pastor André. Obrigado pela sua presença aqui. Veja, coisa séria, não é? Deus resolveu abençoar aquele que não merece. Isso é graça. Então, quanto mais o homem é pecador, mais graça de Deus ele experimenta. É ser desqualificado. O cristianismo é a única organização no universo na qual a qualificação para entrar é ser desqualificado. Se você não for desqualificado, você não entra, porque Deus só pode salvar o pecador. O cristianismo é a única organização no mundo na qual a qualificação para entrar é ser desqualificado. Quem acha que pode, não pode entrar. Quem acha que merece, não pode entrar. Então, querido, saia da religião e venha desfrutar da graça de Deus. Não há mais julgamento para você. Pare de depender da árvore do conhecimento e viva pela graça de Deus. Não transforme a sua vida cristã em uma religião. Não espere conhecer o bem e o mal para ser justificado. Desfruta dele. Eu volto a perguntar para você: o que é a lei? Ou o que é a graça? Talvez você está chegando aqui agora, não tem clareza disso. Vamos escrever? Vamos mudar a frase aí agora? Escreve assim para mim, ó: lei é o que eu tenho que fazer para ser abençoado. Graça é o que ele é para mim
sem merecimento. Pode escrever? Escreve aí. Lei é o que eu tenho que fazer para ser abençoado. Graça é o que ele faz por mim, sem merecimento. Todo mundo escrevendo aí, por favor. Lei é o que eu tenho que fazer para ser abençoado. Graça é o que ele faz para mim, ou por mim, sem merecimento. Vou falar outra frase, vou emendar aqui. Lei é obedece e você vai merecer. Graça é creia e você é abençoado. A lei diz, se você crê, a lei diz, se você obedece, você vai ser abençoado. A graça é, se você crê, você é abençoado. Vamos escrever assim, ó. A lei exige a obediência. A graça opera pela fé. Pode escrever assim? A lei exige a obediência. A graça opera pela fé. E a graça é o favor imerecido. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Eu não tenho mais que fazer coisa alguma para ser aceito. Porque pela obra da cruz, nós temos liberdade. Você foi justificado, você foi perdoado, purificado, reconciliado, santificado, liberto, salvo. Se você não me segue, aproveita para seguir, clica aqui embaixo, vem andar conosco aqui de segunda a sexta, às 8 horas da manhã para falar do Evangelho. Aproveita e entra aqui no link da bio e vem participar comigo do meu grupo de WhatsApp, da presença do Pai, onde eu mando sempre mensagens exclusivas. Lá você pode comprar camiseta como essa, ou o livro do devocional, tá bom? Nos links que tem lá, ou também você pode encontrar isso no Mercado Livre, na Shopee e lá na Amazon, tá legal? Se você pode doar um selo, te agradeço. Clica no selinho aqui, os seus selos são usados para abençoar, patrocinar essa live. Aproveita e clica aqui no aviãozinho, marca aí seus 50 amigos. Pastor, muito bem, o que eu tenho que fazer? Você tem que quebrar o elo da corrente. Existe uma corrente, ok? Vamos escrever a corrente? Vamos escrever a corrente infernal? Escreve aí para mim, está preparado? Eu vou te ditar a corrente aqui, ó. Lei do merecimento é o primeiro elo. Lei do merecimento. Aí você põe um tracinho e escreve na frente. Lei do merecimento, condenação, medo, ansiedade, estresse, maldição, doença. Vamos lá? Vou repetir, você escreve aí a corrente. Lei do merecimento, tracinho, condenação, medo, ansiedade, entre parênteses, estresse, maldição, entre parênteses, doença. Lei do merecimento, condenação, medo, ansiedade e maldição. Na ansiedade, você está vivendo o estresse. Na maldição, você está vivendo a doença e a miséria. Você tem que quebrar essa corrente. Então, o problema acontece quando um crente resolve viver segundo o padrão da lei, o padrão do merecimento, o padrão da justiça própria. Quando isso acontece, todos os elos da corrente se ligam novamente, se conectam. Então, por causa do merecimento da lei, ele passa a sentir consciência de pecado e de condenação. E a condenação, por sua vez, vai gerar o medo. E o medo vai produzir o estresse. E o estresse vai gerar todo tipo de maldição na vida daquele crente, porque ele perde a fé. Crente, ele foi alcançado, mas escolheu se voltar para uma vida de troca da lei. Só haverá vitória permanente se vivermos na esfera da graça, do favor imerecido. Você pode escrever isso para mim? Diga aí, escreve aí. Só haverá vitória permanente se vivermos na esfera da graça, vírgula, do favor imerecido. Escreve para mim essa verdade aí, todo mundo escrevendo. Só haverá vitória permanente. Só haverá
Vitória permanente se vivemos na esfera da graça, do favor imerecido. Porque estando na graça, vai escrevendo aí, estando na graça, eu não preciso merecer, ok? Se eu estou na graça, eu não preciso merecer. Logo, não vai ter condenação sobre a minha vida. E eu terei clareza do quanto eu sou amado, e esse amor vai lançar fora o medo. E sem o medo, mesmo que eu enfrente todas as lutas do dia a dia, eu não vou ficar estressado, porque toda a raiz do medo, da condenação e do merecimento foi tirada de mim. Simples assim. Se você puder, repete aí comigo onde você está, diga: eu viverei em paz, sem lei, sem merecimento, sem condenação, sem medo, sem estresse, sem doença, justificado, amado e, portanto, abençoado. Essa é a declaração da fé. Eu gosto sempre de... Obrigado, Raquel Logo, entra aí, querida, Deus te abençoe. Eu gosto sempre de meditar como que um israelita oferecia o cordeiro como oferta de pecado. A Bíblia fala que ele trazia o cordeiro do tabernáculo e apresentava diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha que ser um cordeiro de 1 ano sem defeito. Ele tinha pecado, ele não podia ser abençoado. Então ele trazia, Jesus não tinha vindo, ele trazia um cordeirinho e até o sacerdote. O sacerdote avaliava o cordeiro, nem olhava para ele. Se o cordeiro fosse sem defeito, o cordeiro era aceito. Naquele momento, o ofertante colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, e o seu pecado, a sua imundície, que impedia ele de ser abençoado, era transmitido para o cordeiro, e a pureza do cordeiro era transmitida para ele. Então o cordeiro era morto, o seu pecado era pago, e aquele homem ia embora justificado, porque recebeu a grande troca. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você crê, é isso que acontece com você. Quando você chega diante de Deus para ser abençoado, Deus não avalia você, Deus avalia a oferta. Deus avalia o cordeiro. Se o cordeiro é sem defeito, a oferta está aceita. Se a oferta está aceita, o seu pecado é transmitido para o cordeiro e a pureza do cordeiro é transmitida para você. O cordeiro é morto e você vai em paz, abençoado por Deus. Foi o que aconteceu lá na cruz. Lá na cruz, o cordeiro foi aceito. Seu pecado foi colocado sobre ele, e agora a pureza do cordeiro foi transferida para você, que é a justiça de Cristo. Você pode ir, porque você está abençoado, seu pecado está pago, e a bênção de Deus foi liberada, porque o cordeiro foi aceito. Aleluia! Uau, isso é maravilhoso. Foi isso que aconteceu. O Senhor não fica procurando os seus defeitos, Ele sempre olha para o cordeiro. Então não é uma questão de quão bom você é, mas de quão bom o cordeiro é. Os olhos de Deus estão sobre ele, não sobre nós. Se Jesus é o seu cordeiro, então fique em paz, você está perdoado. Amém, querido? Essa é uma verdade que você precisa entender. Pare de olhar para você. Pare de olhar para você mesmo e passe a olhar só para ele. Lembre a cada manhã que não é você que está sendo avaliado por Deus, é Cristo. E Cristo já venceu a morte, já venceu o pecado, já te perdoou, já pagou sua dívida. Você pode descansar. Você pode descansar nesse amor e nessa graça. Amém? Eu quero orar por você, e quando eu terminar aqui, eu vou salvar essa live. Deixa um comentário, mas principalmente compartilha essa verdade com os grupos dos seus amigos. Deixa que a palavra de Deus possa ir lá na raiz da culpa e da condenação e cortar o elo. Eu expliquei hoje, foi quase uma aula de como nós tratamos com a raiz dessas coisas ruins que a gente sente, rejeitando a culpa e a condenação. Eu quero orar por você contra toda condenação. E você vai declarar que está perdoado. Seus pecados estão cravados na cruz e a justiça de Deus foi feita na sua vida. E assim que eu terminar, eu vou salvar essa live. Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Quero declarar sobre eles que nenhuma culpa,
nenhuma acusação, nenhuma condenação há para eles. Eles estão perdoados, lavados pelo seu sangue, justificados em Cristo. Por isso eu paraliso toda voz de culpa e de condenação. Eu paraliso toda obra do diabo e declaro que todo fardo é removido pelo teu sangue, pela tua justiça. Eu declaro paz que excede o entendimento, descanso, favor imerecido sobre todo aquele que crê, em nome de Jesus. Amém? Querido, Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa, em paz, sem culpa, sem acusação, sem condenação, descansado, lembrando que você é amado, justificado, perdoado. Vai nessa fé, anda em vitória e até amanhã, se o Senhor nos permitir.